a palavra de Deus. Mas quem não quer ouvir de Deus, tem ouvir do homem, do Eduardo, do pastor, do qualquer outro homem, vai ficar decepcionado. Porque ouve a mim, pelo Espírito de Deus, até havia outra fala para hoje, mas como o Senhor me dirigia até aqui, para ele, para as marcas da Igreja Apostólica, onde o Senhor tem muito a nos falar. E o Senhor falará a essa congregação, a esses irmãos que aqui estão, não é para o ministério divino, não é para a igreja do lado, é para nós mesmos. Porque durante o trimestre, esse que passou, durante os outros trimestres passados, muitos vêm na escola bíblica dominical, muitos vêm na igreja e saem achando que a palavra nunca é para eles. Por isso que a nossa igreja está na situação de desencontro. Não há mais igreja. Não há mais unidade de espírito. Não há mais espírito. As nossas igrejas estão vivendo no tempo da indústria. Somos empresários e não servem o Senhor. Empresários ocupando a cadeira de Moisés. Isso foi o que Deus mandou me falar dentro da igreja. Então, quem estiver ouvindo para ver, que ouça que o Espírito Santo dirá à igreja. As marcas da Igreja Apostólica. Primeiro, nos objetivos da lição, escrito que está ensinar seu grande sucesso apostólico, serviu porque os discípulos seguiram os exemplos ensinados por seu mestre. O grande sucesso se deu por seguir o exemplo de Cristo. Adotar para si o exemplo e o caráter de Cristo. Jesus, sendo Deus, desfez-se por 33 anos e alguma coisa da sua glória. Daquela glória que 3 escolhidos do próprio Senhor viram no monte onde ele se transfigurou. Ali eles não viram mais a cara do Senhor Jesus, mas eles viram um pedacinho mínimo da glória do Senhor, que ofusca em muito o brilho do sol. Mas ali mesmo eles ainda podiam ver. Entre o sol, nem o sol nós conseguimos ficar olhando. Então, se Deus, se Jesus, ofusca muito o brilho do sol, é porque a gente tem apenas uma demonstração do que ele deixou para nos servir. Mas nós não queremos mais servir ninguém. É por isso que na igreja não tem acontecido mais nada. As igrejas são vazias, não há mais ganho de alma, ninguém mais aceita Jesus, ninguém sabe o que é reconciliar. As pessoas estão sendo batizadas para contar um número lá na sede. A igreja de tal lugar batizou 8, a de tal lugar só 5, então a de tal lugar está melhor que a que tem 5. Não é assim. Isso é matemática, isso não é espírito. Então nós não estamos seguindo os caminhos do mestre, que veio, se despojou do que tinha
para servir o Senhor. É por isso que na igreja estamos nesse vazio espiritual. É por isso que para você cultuar o Senhor, você precisa ter autorização. Hoje em dia é uma vergonha. Se um irmão, uma irmã quiser prestar um culto ao Senhor, precisa pedir autorização. Está sujeito de ter que, uma hora dessa, começar a não pedir autorização na igreja que é local. Vai ter que ir lá e pedir lá no presbítero direto para poder cultuar o Senhor. Esse não é exemplo de Cristo. Mas nós temos que enxergar isso que está acontecendo para nós transformarmos a nossa vida na presença do Senhor e sermos agentes transformadores de vida como Jesus veio nos transformar. Jesus veio, nos transformou, por isso estamos aqui. Mas no passado dos tempos da igreja primitiva, foi se perdendo a unidade de espírito, foi se perdendo o sentido de adorar o Senhor. Não tem mais sentido. Hoje em dia, estamos aqui como o Senado da República ou a Câmara dos Deputados, ou até mesmo a Assembleia de Vereadores Legislativos aqui. É uma disputa por posição. É uma política para servir ao Senhor. Você vai ao exato tamanho das suas contribuições. Ali é o tamanho da sua espiritualidade. Se você contribui mais para o prédio, não para o espírito, você é tido como mais espiritual. Se você contribui menos, você tem menos valor na igreja. Quem aqui já não se sentiu assim? Todos já se sentiram assim, mas ninguém tem coragem de se levantar e gritar: eu quero ficar com Jesus e o seu exemplo. Por isso, estamos vivendo tempos em que a palavra está sendo retirada. Não existe mais palavra. Quem aqui tem ouvido palavra de sentar aqui e chorar na presença do Senhor ouvindo uma palavra, sentar aqui e sentir cheio, dizer: o Senhor está falando comigo? Não. Hoje em dia é assim: essa palavra não é para mim, essa palavra não é para mim, a palavra não é para ninguém mais na igreja. Por quê? Porque nós estamos deixando a igreja esfriar no decorrer dos tempos. A igreja esfriou, e não é a igreja do irmão do lado, é a nossa igreja, somos nós. É nós que estamos errados, não é o irmão, não é o ministério. Fulano ou ciclano, um botou na igreja naquele do outro, e está aquela brincadeira, não é ele, somos nós. Somos nós. Nós é que estamos errados em não seguir o exemplo do mestre. Tornar evidente que a autonegação dos apóstolos é a unidade com o Espírito Santo foram os alicerces dessa igreja tão vitoriosa. É isso que eu estou falando. Autonegação. Mas o que é autonegar? O que é isso? Nós não sabemos mais. Nós não sabemos mais. Há poucos dias teve batismo aqui. Eu, por ter o Senhor, não permiti que a minha filha fosse batizada. Por quê? Porque ela não estava preparada para ser batizada. Irmãos, receber o discipulado, escute a palavra do Senhor. Receber o discipulado, responder perguntas, todo e qualquer que consegue. Mas, praticar o discipulado, praticar a resposta, somente o crente consegue. Nós devemos ser crentes capacitados
em atitude para poder seguir a Jesus. Atitude. O irmão diz muito bem o seu trabalho. Discipulou, apresentou, fez uma avaliação na sua ótica de professor. É como eu penso que aqui todos estamos escutando a palavra, mas só pensando na condição de líder que ainda não tem condições de estar onde está. Porque é assim que a igreja vai se afastando do Espírito de Deus. É dessa forma. Os apóstolos viveram uma faculdade que nunca vai existir outra na face da terra. Eles tiveram igreja no meio a presença de Jesus por eles. É muito diferente dos dias atuais, em que chega na igreja, já é batizado, dali um pouco já é consagrado e a igreja vazia. A igreja vazia no Espírito de Deus. É isso que está sendo falado, porque é a lição que está falando. E não são palavras pessoais, são palavras do meu Deus. Porque o meu Deus bem me avisou que a aula de hoje vai dar muitos comentários. E ainda mais que o pastor, infelizmente, não está aqui. Então o Senhor já me avisou de tudo o que acontecerá. Eu já sei, inclusive, que a última aula que eu vou ministrar aqui, eu já sei de tudo, irmão. Mas eu não posso me calar para a voz do meu Deus. Está tudo errado na forma em que nós queremos servir o Senhor, entre aspas. Nós não estamos servindo o Senhor, nós estamos servindo uma capa, um ministério, um prédio, tudo menos o Senhor. Nós devemos servir o Senhor. Então já saímos agora do objetivo da missão. É esse o objetivo da missão. Mostrar que tem que ter onde está a unidade da igreja, irmão. Onde está a unidade?